Vira para quem está do seu lado e fala assim: faça de novo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer de novo. Ele quer transformar o caos em bênção. Ele quer transformar o prejuízo em lucro. Ele quer transformar a tristeza em alegria. E Ele quer transformar as nossas vidas diariamente em vidas mais abençoadas, mais prósperas, mais felizes. Isso não tem a ver apenas com questão financeira, mas isso tem a ver com estilo de vida. Deus quer fazer de novo nas nossas vidas. Se fosse olhar para a minha vida alguns anos atrás, ou olhar minha genealogia, né, igual tem a Bíblia, provavelmente eu não estaria aqui, sendo honrado de estar compartilhando com vocês um pouco da história da minha vida, da minha família, da minha esposa, compartilhando através deste livro que nós escrevemos, porque de mim mesmo não teria nada para poder oferecer, mas Deus é especialista em transformar a nossa realidade, e é por isso que eu estou aqui, para compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu hoje sou empresário do agronegócio, somos um dos maiores produtores de suíno do Brasil. Nós produzimos todos os meses aproximadamente 32 mil suínos por mês. Então todo dia vai aí em torno de 1.400, 1.500 suínos para o abate. Se fosse gado de corte, era a mesma coisa que eu mandar em torno de uns 600 boi por dia para o abate. Então, lá no Mato Grosso, em uma das nossas granjas, nós temos um frigorífico de suíno em Tangará da Serra. Estamos inaugurando amanhã uma desossa, onde nós vamos estar fazendo uma linha de produtos gourmet à base da carne suína. Nós temos um projeto de um frigorífico que nós compramos e que estamos retomando também lá no Mato Grosso, que vai ter capacidade para bater 14 mil suínos por dia, vai ser o maior da América Latina. Nós temos uma construtora, meu filho tem uma empresa que fabrica impressoras 3D, estamos com um projeto novo, né, como o pastor Carlito disse, da criação de algas, de espirulina. Vamos lançar agora no mês de novembro uma linha completa de produtos nessa base. Nós temos bastante sonhos e projetos, e Deus ainda continua falando conosco de coisas novas, e eu tenho certeza que esta noite vai ser uma noite de Deus falar com você sobre coisas novas no seu casamento, coisas novas no seu trabalho, coisas novas no seu relacionamento da sua família, coisas novas no ministério que Deus confiou a você, coisas novas na sua empresa. Ele quer fazer de novo nesta noite, amém? Glória a Deus. Vou começar a contar a minha vida rapidamente, de quando eu comecei, quando eu nasci. Porque eu fui para o Paraná. Eu sou o filho caçula, minha mãe e meu pai eram do estado de São Paulo, aqui, do interior do estado de São Paulo, né, ali divisa com o Paraná, da região de Ourinhos. Meu pai trabalhava em oficina mecânica e a minha mãe trabalhava em casa. Meu pai recebeu uma proposta de ir ao Paraná para trabalhar de soldador na construção de uma usina hidrelétrica no município de Campo Mourão, pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica, e por isso eles se mudaram para lá. Já tinha 3 irmãos, minha irmã mais velha e mais 2 irmãos no meio. Eu fui o primeiro paranaense da família, nasci lá em 1970. E meu pai trabalhando fora, morando em Maringá, e a construção dessa usina ficava a 80 quilômetros da cidade. Assim ele ia para lá, trabalhava 1, 2 semanas, depois ele regressava para casa, e minha mãe ficava cuidando das crianças. Mas como ele ficava muito tempo fora, ele achava que ele podia daquelas famosas escapadas, né, no casamento, e quando minha mãe descobriu, ela não concordou muito com isso, e eles acabaram se separando. Então meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Com isso meu pai voltou para o estado de São Paulo, minha mãe ficou em Maringá com 5 crianças, nós éramos em 4, e ela tinha acabado de adotar uma menina de 9 anos, então a mais velha de 9 e o mais novo eu de 2. Assim ficou minha mãe em Maringá com 5 filhos. Começou a trabalhar em hospital limpando, depois conseguiu o emprego de ajudante, de auxiliar de enfermagem, de atendente,
e trabalhava, e começou a trabalhar como enfermeira no hospital, fazendo plantão 12 por 36. Trabalhava hoje à noite no hospital, amanhã cedo, que era o dia da folga dela, arrumou um emprego em outro hospital. Então ela não dormia, todas as noites ela trabalhava, porque ela tinha que sustentar 5 crianças. Meu pai foi para São Paulo e vinha eventualmente nos visitar. No começo uma vez por mês, depois a cada 3 meses, depois no final do ano, no Natal, para trazer um presentinho para cada filho. Foi ficando distante e a minha mãe teve que se virar meio que sozinha. Teve época que a minha mãe começou a trabalhar também numa clínica no período da manhã. Então ela trabalhava a noite toda no hospital, 12 horas, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã, e a hora que ela saía, ao invés de ela ir para casa, ela ia numa clínica trabalhar até na hora do almoço. Então ela trabalhava em 3 empregos. E a hora que ela saía das 13 horas da clínica, ela ia para casa para ver os filhos, para dormir, para descansar, porque às 7 horas ela tinha que voltar para outro trabalho. Então foi assim que eu comecei a minha vida, né? O meu pai ausente, minha mãe também ausente, porque estava trabalhando, e nós meio que cuidando, né? Minha irmã, meus irmãos cuidando um dos outros, ali a gente se virando sozinho em casa. Minha mãe, na época que ela estava casada, ela era muito participativa na igreja, né? Na igreja católica romana, e ela ficava ali direto trabalhando, participando de todos os eventos que a igreja tinha, né? E as pessoas até chamavam ela que ela era vice-padre, né? Porque tudo que depois do padre era ela que coordenava tudo, todos os cursilhos, todas as coisas que tinham. Mas com a separação, ela não pôde mais estar à frente, e ela teve que se ausentar da igreja. Mas ela queria que os filhos estivessem ali tendo contato com a palavra. E o que aconteceu? Então, nos domingos pela manhã, tinha uma igrejinha próxima da nossa casa. A gente morava num bairro popular lá em Maringá, até não tinha asfalto na nossa rua, casa bem simples, e tinha uma igrejinha de madeira, alguns quarteirões da nossa casa, pintada de azul, clarinho. Eu lembro porque o azul claro é minha cor predileta. Parece que eu vejo aquela imagem daquela igreja. E no domingo pela manhã, minha mãe nos mandavam para a escola bíblica dominical, naquela igreja missionária. E ela me dava 2 moedas para ir para a igreja. E ela falava assim: Reinaldinho, você vai para a igreja, você leva essas 2 moedinhas. Uma você leva e coloca lá de oferta, e a outra é para você comer um doce quando você sair. E lá ia eu com 4 anos de idade, 5 anos de idade, para a igreja nos domingos pela manhã. E eu ficava feliz da vida de ir, porque quando a gente ia e você não faltava, você ganhava uma estrelinha, né, da sua presença, que é colocando lá do lado. Então essa era a minha alegria. Minha mãe não ia, mas ela me mandava para ir. Foi o meu primeiro contato com a palavra, e minha primeira oportunidade de trazer uma oferta no altar. Com 6 anos de idade, eu já estou evoluindo, está vendo? Já estamos com 6 anos, falta pouco para eu chegar até o final. Não desanima não, que nós vamos chegar lá até os 47, falta só 41 anos. Com 6 anos de idade, minha mãe conheceu uma outra pessoa, conheceu o Oséias, e eles se gostaram e resolveram morar em união estável, e nós fomos morar junto com o Oséias. E o Oséias era meu padrasto e passou a ser meu pai. Um menino com 6 anos de idade, que via o pai uma vez por ano. O Oséias não podia ter filhos, e ele me adotou como filho dele. Então, onde Oséias ia, eu ia junto com Oséias. Ele ia trabalhar, eu ia junto com ele. Chegava em casa, ele brincava comigo, ele jogava bola, ele jogava burquinha. Ele tinha prazer em estar na minha companhia, e eu tinha prazer em estar na companhia do Oséias. Ele trabalhava viajando, e aí depois que eles se casaram, ele resolveu deixar de ser viajante, né, vendedor, e resolveu comprar um hipermercado que tinha lá em Maringá, que dava mais ou menos esse fundo aqui assim, ó, do palco, mais ou menos uns 30 metros quadrados, né? No bairro para onde nós mudamos depois, uma mercearia. E naquela mercearia tinha de tudo, né? Vendia arroz, feijão, café, bobs para cabelo, né? Eu lembro que tinha aquelas borrachas da tampa da panela de pressão, lá também vendia, né? E lá estava eu na mercearia trabalhando com Oséias, desde os meus 6 anos de idade. E comecei a frequentar a escola com 7 anos, uma escola municipal, pública. Eu estudei minha vida toda em colégio público, lá em Maringá. E eu ia para a escola de manhã, voltava da escola e já ia para a mercearia trabalhar com ele. E quando chegava o final da tarde, que a gente ia embora, à noite ele chegava em casa e falava assim:
Ele me chamava de Neguinho, era meu apelido para ele. Ele me chamava e falava assim: Neguinho, você tem que ser bom de conta, senão você vai errar o troco na hora de atender as clientes. Então ele me colocava sentado de frente com ele, minha mão assim, eu não podia olhar para as mãos, nem contar nos dedos, sem papel, sem caneta, e começava a fazer pergunta para mim. Falava: Neguinho, se entrar uma cliente e comprar um maço de macarrão, 1 quilo de macarrão que custa R$ 4,50, uma lata de sardinha que custa R$2, e um extrato de tomate que custa R$1,20 e te der R$20, quanto que você vai dar de troco? E aí eu tinha que fazer conta de cabeça e responder para ele. Toda noite ele ficava fazendo problemas e conta comigo. E aí ele foi me ajudando a desenvolver minha capacidade de raciocínio e de fazer, essa habilidade de fazer contas, e até hoje ainda uso isso nos negócios, uso na minha vida profissional, fruto do meu relacionamento com Oséias. E eu ia para a escola e eu era baixinho, eu não sou tão alto hoje, igual o pastor Carlito, mas eu com 15 anos de idade eu tinha menos de 1,50 m. Vocês imaginam com 7, E minha mãe, quando ela estava grávida, todos os partos foram partos normais, e ela ficou esperando que eu nascesse de parto normal também. Só que foi passando o tempo e eu não nascia. E quando ela foi ao médico para fazer o pré-natal, ele falou: olha, vai direto para o centro cirúrgico, porque o seu filho já está com duas voltas do cordão umbilical no pescoço, provavelmente deve ter faltado oxigenação no cérebro, e a gente vai ter que operar imediatamente, e vamos ver o que aconteceu. Provavelmente ele vai ter sequelas. E aí, quando operaram, o médico observou que eu já tinha passado algum período com baixa oxigenação no cérebro, e que eu teria que tomar, fez o eletroencefalograma, e eu teria que tomar Gardenal para o resto da minha vida. Foi com esse decreto que eu nasci. E aí nasci com as pernas meia tortas, o pé torto, já alguma coisa que poderia ser sequela de tudo aquilo ali. Então eu, com 7 anos de idade, eu ia para a escola, e eu era muito clarinho, cheio de sardinha, apesar de Oséias me chamar de Neguinho, era todo sardento. E aí eu ia para a escola pública, e chegava lá na escola de bota ortopédica, porque meus pés eram tortos, eu tinha que usar bota ortopédica, meus amigos todos de quichute, e eu de bota marrom de couro, todo sardento, ferrugem, baixinho, e com a cabeça um pouco avantajada, de tamanho. E naquela época, ali em 1977, existia uma propaganda do Ortopé, e quem fazia a propaganda do Ortopé era o Ferrugem. Quem lembra do Ferrugem? Aí, não precisa nem falar que vocês têm mais de 40, Então, tinha a propaganda do Ferrugem, e eu era todo sardento, e de bota ortopédica. Então, qual era o meu apelido na escola? Ferrugem, E aí, quando eu chegava na escola, eles me chamavam de Ferrugem, eu ficava bravo, eu queria brigar. E lá no Paraná tem uma brincadeira que todo baixinho é meio invocado, Então eu ia, arrumava briga hoje, se eu não brigava hoje, eu deixava outra briga marcada para amanhã. E aí, todo dia eu tinha confusão, e quando eu chegava em casa, tinha mercearia no bairro, a hora que eu chegava lá para trabalhar, o Oséias já estava sabendo o que tinha acontecido, porque passava os amigos e já contavam. Aí a professora ou a diretora dava os bilhetes para mim, para poder levar lá para casa, e pede para o seu pai e para sua mãe assinar. Eu ia levar para minha mãe, ou ia levar para o Oséias, Minha mãe ia, e o Oséias limpava minha barra, então eu entregava para ele. Aí ele falava assim: não, Reinaldinho, pode deixar que amanhã eu vou lá. Aí ele tinha mercearia, e eu acho que o Chico Anísio inspirou-se a personagem do Rolando Lero no Oséias, porque o Oséias, antes de ir para a escola, para ir lá ver o que a diretora queria conversar a meu respeito, ele passava na mercearia, pegava uma caixa de papelão, colocava um pacote de bolacha, um pacote de café, colocava umas balinhas, e ia com aquela caixa de papelão para a escola, e chegava lá e falava: amada mestre, vinha eu passando por aqui, quando pensei, colégio público, tanta necessidade, tanta dificuldade, se todo pai ajudasse, seria melhor. Então eu pensei, vou trazer ou não vou trazer? Trazei-o. Entregava para ela, e aí perguntava: o que a senhora mesmo quer falar do Reinaldinho? E assim, ele ia limpando a minha barra na escola, ia me livrando dos meus problemas, das minhas confusões. Então Oséias, ele era o meu pai herói, era aquela pessoa que eu amava, que eu tinha prazer em estar com ele, de estar mais tempo junto com ele. E assim eu comecei trabalhando com Oséias, fazendo alguns empreendimentos, algumas coisas que eu vou estar compartilhando amanhã à noite. Se você quiser estar presente lá no Bendito Negócio, um empresário, se você quiser trazer algum convidado, você traga, a gente vai estar compartilhando um pouco mais, principalmente se você tiver alguém que não está dando certo.
se tiver alguém que está passando por dificuldade na empresa, se tiver alguém que não sabe bem direito o que vai fazer da vida, se já tentou várias coisas e desistiu, né? Você pergunta para ele assim: qual é a desculpa que você tem para não dar certo? E aí você traz ele amanhã, que esse vai ser o tema que eu vou falar amanhã. Qual é a sua desculpa para não dar certo? Tá bom? Então eu estava ali com Oséias trabalhando e ficava com ele a maior parte do meu tempo, e passava mais tempo com Oséias do que com a minha mãe. Só que meus irmãos eram mais velhos e eles já estavam na fase da adolescência e já não aceitavam muito bem o Oséias como pai, porque eles tinham convivido com meu pai. Eu tinha 2 anos, não tinha convivência nenhuma, mas eles já tinham convivido bastante com meu pai. E aí começou a ter alguns conflitos, e eles começaram a praticar alguns delitos, algumas situações embaraçosas, que levaram todo um cenário de desconstrução do relacionamento deles, da minha mãe com Oséias. Até que chegou um dia e o Oséias conversou com a minha mãe e falou para ela, falou: Eneida, nós nos gostamos, estamos juntos já há bastante tempo, mas os seus filhos, né, não me respeitam, não tenho muita autoridade sobre eles, e nós temos que tomar uma decisão. Ou nós os colocamos num colégio interno para estudar, né, ou nós tomamos alguma atitude nesse sentido, ou não dá para a gente permanecer junto. Você vai ter que decidir, ou eles ou eu. E para as mães que estão aqui, não precisa perguntar qual foi a decisão da minha mãe pela segunda vez. Decidiu pelos filhos, e o Oséias acabou saindo de casa. Isso eu tinha 11 anos de idade. Então, quando o Oséias saiu de casa, aquela semana foi uma semana muito terrível para mim, porque eu estava perdendo meu segundo pai, estava perdendo meu pai pela segunda vez, e ele saiu de casa e eu acabei internado na Santa Casa, lá de Maringá, onde minha mãe era enfermeira. Fiquei uma semana internado, com febre, início de convulsões, 39, 40, 41 graus de febre, e o médico não descobriu o que era, todos os exames não davam nenhuma infecção, até que depois de uma semana de internamento, o pediatra, que era amigo da minha mãe, perguntou para ela: Eneida, o que aconteceu? E ela contou a separação. Ele falou: então eu vou dar alta para o Reinaldinho, e você pede para o Oséias vir buscá-lo, porque o problema dele não tem nada a ver com o hospital, o problema dele é emocional, deixa ele passar uns dias com o Oséias. E assim o Oséias foi me buscar lá no hospital, eu tive alta, e ele tinha uma TL, eu entrei na TL junto com ele, e ele me levou para um passeio muito bacana, e nós fomos ficar uma semana no hotel, e eu achei aquilo máximo, né? Pensou, você morar no hotel onde o Oséias estava, o hotel chique, muito, muito renomado na cidade de Maringá, de frente para a rodoviária. Hoje deve ser mais ou menos uns R$ 25 a diária desse hotel, né? E lá nós fomos para esse hotel, e eu falei: nossa, que bacana, dormi fora de casa. E passei ali alguns dias no hotel com Oséias, e a febre passou e eu não tinha mais nada, e continuei trabalhando com ele na mercearia. E aí eu pensei: poxa vida, eu tenho que dar um jeito de reaproximá-los. E aí o Oséias, quando ele saía da mercearia, ele ia fazer compra, eu ia ao banco, eu já tinha visto ele fazer isso, né? E a gente aprende pelo exemplo, né? Então eu pegava uma caixinha de papelão, pegava as coisas que minha mãe gostava, colocava dentro da caixinha, levava para minha mãe e falava: mamãe, olha o que o Oséias mandou de presente para você, tentando reconquistá-los. De vez em quando o Oséias me mandava para ir ao banco, pegava ali o movimento do dia, as contas para pagar, o depósito para fazer na conta da mercearia, e eu ia até o banco. Só que no meio do caminho eu pegava um pedacinho daquele dinheiro, um pouquinho daquilo, comprava uma flor, um presentinho, levava para minha mãe e falava: mamãe, olha o que o Oséias mandou de presente para você. Certa vez ele me deu um volume um pouco maior de dinheiro, eu passei numa loja de material esportivo que tinha bem próximo do banco, comprei um uniforme completo de goleiro, chuteira, joelheira, luva, camisa de goleiro, e a hora que minha mãe chegou em casa, eu falei: mamãe, olha o que o Oséias me deu de presente, né? Realmente ele tinha dado, ele só não sabia, né, que o presente era dele. Eu falei: pô, se ele dá presente para mim, minha mãe vai ficar feliz. Até que um dia o Oséias me chamou e falou assim: neguinho, eu quero conversar com você seriamente. Quando eu saio da mercearia, eu vejo um buraco na prateleira, mas não vejo o dinheiro dentro do caixa. Quando eu te dou um dinheiro para depositar ao banco, nunca a minha soma bate com a do banco, sempre a do banco é menor do que a minha. E ele descobriu a minha estratégia, e aquilo me entristeceu muito, não só porque eu estava agindo errado, mas porque minha mãe ia descobrir o plano que eu tinha feito, ia ser frustrado, e assim não ia reaproximá-los. E continuei trabalhando com o Oséias mais um ano ali na mercearia, até meus 12 anos de idade. Até que um dia à tarde, Oséias, quando eu cheguei para trabalhar junto com ele,
ele falou para mim, falou: Neguinho, antes de você ir embora eu quero conversar com você. Eu falei: tá bom. E ele falou: não saia sem a gente conversar. Eu falei: tá jóia. E eu vi que ele estava meio nervoso, cabeça baixa, sério. E eu, final da tarde, antes de eu sair, eu falei: tá bom, Zé, o que você quer falar? Aí ele me chamou ali atrás do balcão, falou: você sabe que eu e a sua mãe, nós nos separamos, já tem mais de um ano. Você até tentou nos reaproximar, né, com os presentes, com toda aquela estratégia que você montou, só que não deu certo. Eu já estou num outro relacionamento, eu já estou com uma outra pessoa e eu pretendo me casar com ela. Então eu queria te fazer um pedido. Eu queria te pedir que a partir de hoje você não me chamasse mais de pai. E para um menino de 12 anos, que via nele o pai herói, que tinha prazer em estar com ele, que era aquele que livrava de todas as confusões, de todas as birras, de todas as confusões que eu me arrumava, aquilo para mim foi como se eu tivesse levado uma facada, igual um candidato a presidente que tem aí. E aquele dia foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu me lembro que antes de eu ir para casa, eu parei num terreno baldio, eu deitei e eu fiquei olhando para cima e pensando: o que vai ser da minha vida? O que eu fiz de errado? Por que eu perdi 2 pais? Eu morava num bairro humilde, onde vários dos meus amigos praticavam delitos, era comum, porque era um bairro muito pobre, e viviam crianças na rua, fazendo tudo o que a gente pensa que poderia ser feito. E eu pensei: o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser daqui para frente? E eu voltei para casa, não compartilhei nada disso com a minha mãe, com meus irmãos, com ninguém, guardei aquilo para mim. Eles só perceberam que eu estava muito triste, e aquela tristeza foi me correndo por dentro naqueles dias, naquela semana. E chegou no final de semana, a minha irmã estava fazendo curso de auxiliar de enfermagem em Curitiba, ela tinha recém voltado para casa, e ela tinha me convidado para vir a uma reunião, semelhante a essa que nós estamos aqui, e eu nunca tinha ido mais, desde aqueles dias meus de 5 anos de idade, que eu ia na escola dominical, não tinha ido mais à igreja, e ela me convidou para ir junto com ela, e eu fui mais por companhia do que por vontade, porque meu desejo era ficar em casa, quieto, pensando do que ia acontecer. Naquela noite eu estava sentado lá no fundo da igreja, e aquele pregador que estava ali à frente, ele estava falando de um Deus, que era um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus fiel, mas nada daquilo me chamava muita atenção, até que em determinado momento daquela pregação, ele começou a dizer que esse Deus me amava tanto, que ele tinha dado seu único filho para morrer no meu lugar, para que eu tivesse uma vida em abundância, uma vida cheia do propósito, daquilo que ele tinha colocado dentro do meu coração. Mas o que me chamou mais atenção foi quando aquele pregador falou que esse Deus deu o seu filho para morrer no meu lugar, porque ele queria se tornar o meu pai, para que eu pudesse me tornar o filho dele, não mais uma criatura, mas um filho de Deus. Naquele instante parecia que todas aquelas pessoas que estavam ali tinham sumido, estava só eu e aquele pregador, e ele continuou falando a respeito desse Deus, que queria ser o meu pai, e aquilo foi entrando no meu coração, e foi brotando fé, e foi trazendo uma esperança, e foi chamando a minha atenção, até que em determinado momento daquela pregação, ele falou, se houvesse alguém ali, que quisesse assumir um compromisso, de aceitar o seu filho, como único Senhor e Salvador, para que ele pudesse entrar na minha vida, e para que eu pudesse me tornar filho dele. E ele começou a falar isso, ele disse: se houver alguém aqui, repita uma oração comigo. E eu comecei a perguntar, e a única pergunta que eu poderia fazer para aquele Deus, que estava me sendo apresentado ali, quando eu tinha 12 anos de idade, era: Deus, se realmente o Senhor existe, e o Senhor é esse bom Pai, e o Senhor vai cuidar do meu futuro, e o Senhor vai estar comigo em todos os momentos da minha vida, se eu aceitar teu filho hoje como Senhor e Salvador da minha vida, Jesus Cristo, algum dia o Senhor vai pedir para eu não te chamar mais de pai? E naquela hora o Espírito Santo falou ao meu coração, e ele disse que nunca tinha sido o desejo do coração dele que o meu pai saísse de casa, nem que Osés me abandonasse, mas que naquele momento em diante ele queria ter um relacionamento íntimo de pai com o filho, diretamente comigo.
E eu aceitei a Jesus naquela noite, com 12 anos de idade. E eles chamaram à frente, eu vim à frente, fiz a oração, e ganhei uma Bíblia de presente, e fui para casa, feliz da vida. Aquela tristeza, aquele sentimento de vazio, aquela decepção tinha passado. Aquilo brotava de mim uma alegria, uma vontade de viver, uma vontade de prosperar, uma vontade de crescer em todas as áreas da minha vida. Transformou a minha vida, aquela minha decisão daquela noite. E eu voltei para casa feliz. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, e eu falei. Na outra semana eu voltei de novo à igreja, no domingo, e aquela alegria toda. E no final do culto, aquele mesmo pregador, aquele mesmo pastor à frente, falou: olha, eu queria chamar aqui à frente para trazerem uma oferta, para a gente comprar mais Bíblias, porque todo final do culto, aquele que aceitava Jesus ganhava uma Bíblia, e o estoque está acabando, então eu queria pedir uma oferta. E eu ouvi aquilo e vi que ninguém foi à frente. Voltei para casa naquela semana, no outro domingo vim à igreja de novo, e o pastor no final do culto chamou à frente novamente: se alguém quiser trazer uma oferta para deixar para a gente comprar a Bíblia, vem aqui à frente. E não foi mais ninguém lá na frente. E eu voltei para casa no domingo à noite e falei: mamãe, eu quero pegar o dinheiro que eu tenho guardado na Caixa Econômica, lá na caderneta de poupança, e eu quero dar de oferta lá na igreja para comprar Bíblias. Fazia 3 semanas que eu estava indo na igreja, 12 anos de idade. E ela falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Ela: mas quanto que você quer pegar? Eu falei: tudo. Ela falou: mas tudo que você tem? Eu falei: é. Fazia 3 anos que eu lavava o carro do vizinho, que eu capinava, que eu vendia ferro velho, que vendia sorvete, que eu vendia algodão doce, juntando dinheiro para comprar minha primeira bicicleta. E eu já tinha um dinheiro para comprar minha primeira bicicleta. E era exatamente fruto daquele trabalho de 3 anos que eu queria pegar para poder dar na igreja de oferta, com 12 anos de idade. E ela, apesar de não ir na igreja, ela era sensível à voz do Espírito Santo. Ela falou: tá bom, se é isso o desejo do teu coração, vai amanhã, segunda-feira, na hora do almoço, lá na clínica onde ela trabalhava, e na hora do almoço eu vou com você até o banco sacar o dinheiro. E eu fui na segunda-feira, não vi a hora, chegamos lá no banco, ela pegou todo o dinheiro, e ali já próximo à Caixa Econômica tinha um centro bíblico, uma livraria evangélica, aonde tinha as Bíblias. E eu fui lá com todo o meu recurso e falei: olha, eu quero comprar isso aqui tudo de Bíblia. E aí ela disse: mas qual? Eu falei: qual que é a mais bonita que você tem? Uma Bíblia bonita, capa de couro, com zíper, muito chique. E o meu dinheiro, meus 3 anos de economia e de trabalho, deram para comprar 14 Bíblias. E elas colocaram naquela caixa, e eu pensei: vou levar para casa, e no domingo vou levar à igreja. Mas entre o centro da cidade e a minha casa, a igreja ficava no meio do caminho. E eu falei: eu não vou aguentar esperar domingo, eu vou lá levar agora. E saí andando e fui até a igreja, e cheguei lá na igreja, a casa pastoral era do lado da igreja. Bati palma, o pastor saiu. Falei: pastor, eu vim aqui para trazer um presente, queria conversar com o senhor. Ele falou: tá bom, entra aqui. E eu entrei ali no gabinete dele, que era na sala da casa, e falei: eu vim trazer esse presente. E a hora que eu entreguei a caixa para ele, ele abriu a caixa e ele começou a chorar. E eu olhei e falei: poxa, eu acho que ele está chorando porque são poucas Bíblias. E aí quando ele acabou de chorar, ele falou: Reinaldo, quero dizer para você que eu pedi 3 semanas oferta, não veio ninguém. E hoje pela manhã eu estava de joelho aqui conversando com Deus, e eu falei: eu não vou mais pedir oferta para comprar a Bíblia, porque eu já pedi 3 semanas, não veio uma pessoa para ofertar. Eu não vou fazer mais isso, vou esperar o Senhor falar com alguém. E o Espírito Santo falou no meu coração: eu já falei com um grande homem para trazer as Bíblias. E lá estava o grande homem de 1,20 m, levando a Bíblia para a igreja. No domingo à noite, quando ele chamou os visitantes, as pessoas que tinham aceitado a Jesus para dar a Bíblia, ele contou a história. E ele chamou o grande homem lá na frente para apresentar para a igreja. E eu tenho certeza que a partir daquele domingo, nunca mais faltou dinheiro na igreja para poder comprar a Bíblia. Porque Deus tem chamado e propósito nas nossas vidas. E Ele diz na sua palavra para nós sermos fiel no pouco, que sobre o muito Ele nos colocaria. Para nós sermos perseverantes, para a gente perseverar até o fim. E é isso que eu tenho sido feito. É isso que eu tenho feito na minha vida, todos os dias, perseverar, com fé, sabendo que eu tenho um Deus, que eu tenho um Pai, que me ama, que me protege, e que no final vai me dar a vitória. E se eu não cheguei à vitória, é porque não chegou o final ainda, porque Ele prometeu, que Ele não me abandonaria, nenhum dos dias da minha vida.
Ele não me prometeu que eu não teria dificuldade, Ele não me prometeu que eu não passaria por períodos difíceis, mas Ele me prometeu que Ele estaria comigo todos os dias, e que eu seria vitorioso em todas as coisas que eu fizesse. Então, se em alguma área da minha vida eu não fui vitorioso ainda, ou se você ainda não é vitorioso, Ele está aqui nesta noite, dizendo para você: eu estou contigo, e eu vou te abençoar, e eu vou te dar a vitória que você precisa, porque Ele me trouxe aqui, porque Ele quer fazer de novo. Essa noite é a noite de Ele fazer de novo nas nossas vidas. Deus muito mais reage às nossas atitudes do que Ele age na sua soberania. As nossas atitudes, as nossas ações que movem o coração de Deus, os nossos passos de fé, a nossa perseverança, nós acreditarmos naquilo que Ele deixou para nós como princípio da sua palavra. Quando nós acreditamos nisso, Deus deve falar assim: uau, meu filho, ele acredita no que eu falo, ele espera, ele confia. Eu fico imaginando, no início do meu casamento, eu viajava muito, porque eu trabalhava vendendo, então eu ficava mais final de semana em casa, e eu fico pensando que se algum dia eu marcasse com os meus filhos um encontro, um dia à tarde da semana, e falasse para os meus 3 filhos, nós temos 3 filhos, um filho, um menino e 2 meninas, não, menino, né, 23, 21 e 15, se eu falasse para eles: ó, espera que o papai vai vir hoje à tarde para a gente jogar bola, para a gente brincar, para a gente ir a uma sorveteria. E eu fico imaginando se eu, ao voltar mais cedo do trabalho, eu chegasse em casa e não encontrasse nenhum dos 3 lá. Qual seria a minha decepção? Se eu tivesse prometido para eles que eu viria, mas eles não acreditassem no Pai. E quando eu chegasse e eles falassem para mim: por que você, filho, não esperou o papai? Ah, papai, porque eu não acredito em você. Como que eu me sentiria? Como você se sentiria se o teu filho não acreditasse em você? Como será que Deus se sente quando nós não cremos nas promessas que Ele fez para nós? Quando nós não cremos nos princípios e nas promessas que Ele deixou na Bíblia para cada um de nós? Que nós possamos nesta noite sairmos daqui reanimados no Senhor, sabendo que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Conheci minha esposa fazendo faculdade de zootecnia. Eu queria fazer veterinária desde pequeno, mas em Maringá não tinha um curso de veterinária. Então, ao invés de chorar, eu fui procurar um curso que poderia ser parecido com aquilo que eu queria fazer. Aí a minha irmã falou para mim que zootecnia, ela cuidava dos animais antes dos animais ficarem doentes, com melhoramento genético, com nutrição, com manejo. Eu falei: poxa, isso é muito mais interessante do que ficar cuidando do animal doente, porque a minha casa parecia um zoológico. Eu tinha gato, galinha, cachorro, lebre, eu tinha de tudo, porque eu gostava de animais. E aí eu fui fazer zootecnia. Eu precisava de 300 pontos para entrar no curso de zootecnia na Universidade Estadual de Maringá. Mas como o Osés tinha me treinado a ter um raciocínio lógico, a estudar e aprender fácil, eu fiz 1.013 pontos. Passei em primeiro lugar em zootecnia, passaria em medicina, em odonto, em direito, em engenharia, em qualquer curso da faculdade. O curso de zootecnia demoraria 5 anos para terminar. Só que a maioria dos alunos terminava com 5 anos e meio, 6 anos, porque eles não explicavam que para você cuidar de animais, você tinha que fazer física, química, matemática, bioquímica, química orgânica, química analítica, uma série de disciplinas muito difíceis, e que emperrava todo mundo ali no começo. Eu fui o primeiro aluno da faculdade que, ao invés de se formar em 5 anos, me formei em 4 anos e meio, adiantei um semestre. Antes de eu terminar de me formar, meus professores já tinham arrumado para mim fazer mestrado e doutorado na França. Aí eu conheci a mais bela das zootecnistas lá na faculdade, que por acaso está sentada aqui à minha frente. E aí eu resolvi que eu não ia estudar, fazer mestrado e doutorado fora, mas que eu ia trabalhar e que eu ia casar. E aí eu e a minha esposa resolvemos ficar noivos. E na semana, isso já estamos em 94, está vendo como já foi bastante? Falta pouco tempo agora para a gente terminar. E na semana, ali nos meses que antecediam a minha formatura, a gente noivo, né? Na dia dos namorados, eu falei: amor, você me espera que nós vamos ter um jantar romântico hoje, eu vou passar e te pegar na república onde ela morava. E aí cheguei lá no dia dos namorados, apertei a campainha, ela desceu, demos as mãos e saímos andando pela rua, né? Porque não tinha carro, estava a pé. E aí levei ela para um jantar chique, no cachorro quente da esquina da faculdade, que era tudo que eu podia pagar para ela naquele momento, estudante.
E a gente ali naquele, jantar romântico, passando mostarda, ketchup e comendo cachorrão, e conversando que daí 2 meses, 3 meses a gente ia nos casar, mas que eu não tinha conseguido ainda alugar uma casa, alugar um apartamento. E a gente conversando de alugar um imóvel, e de repente o dono do cachorro-quente olha para mim e fala assim: você está querendo alugar um apartamento? Eu falei: sim. Ele falou: estou ouvindo a conversa de vocês. Eu falei: difícil não ouvir, porque você está aqui do lado, não tem como sair daqui. E ele falou: eu tenho um apartamento para alugar. Naquele momento eu olhei para ele e comecei a perguntar: quantos cachorro-quentes você vende por dia? Qual que é a margem de lucro que dá? Eu já estava querendo mudar de profissão, Eu me formando, não tinha dinheiro para alugar um apartamento, o dono do cachorro-quente já tinha um apartamento para alugar. Eu falei: eu estou no lugar errado. Ele falou: não, eu tenho um apartamento, eu alugo para você. Eu falei: onde é? Ele falou: lá no Tabaetê. Eu falei: lá perto de onde eu morava, minha mãe morava, que era solteiro. E aí eu perguntei para ele: você precisa de 2 avalistas? Ele falou: rapaz, porque toda imobiliária pede 2 avalistas, Era onde estava esbarrando. Ele falou: avalista é estudante, quem que você vai dar de avalista? Eu falei: comprovando de renda. Ele falou: nunca vi universidade dar comprovando de renda para ninguém. Eu te conheço, toda semana você comendo cachorro quente aqui, que renda que você tem para me pagar? Eu falei: opa, está ficando interessante esse contrato, Aí, os professores já tinham me arrumado um emprego, eu estava terminando o último semestre, já estava trabalhando, e já era em reais, eu ganhava R$50 por semana, de ajuda de custo, para eu viajar, comer, trabalhar, vender ivermectina, que era um vermífugo para bovino, que eu estava trabalhando. E aí eu perguntei para ele: quanto você vai querer de aluguel? Ele falou: quanto você paga? Aí o meu raciocínio rápido, Falei: bom, 200, 50 por semana, 4 semanas, 200 por mês. Tiro 10% do dízimo, sobra 180. Quanto que é o condomínio? Ele: R$60. Eu falei: eu pago 120. Ele: fechado, Falei: joia, que fácil alugar um apartamento assim, Depois, esse foi meu primeiro erro estratégico. Depois que eu vi, quando a gente casa, não é só aluguel e condomínio, tem que pagar luz, tem que fazer compra no mercado, tem uma série de coisas além disso. Mas me dá um desconto, era meu primeiro casamento, não sabia de tudo ainda. Aí eu falei para ele: tá bom, então só falta a gente fechar o período de duração do contrato. Quantos meses? Ele: você fica até você ser despejado. Falei: como assim, gente, despejado? Falou: não, eu comprei esse apartamento financiado da Caixa Econômica, época da inflação, faz 3 anos que eu não pago a parcela, está com ação de execução e despejo. Então o dia que o oficial de justiça bater na porta e te despejar, você para de pagar o aluguel. Falei: joia. Não era o melhor contrato que a gente podia ter, um bom casamento, mas foi assim que nós iniciamos, eu e minha esposa. Queríamos casar, não tínhamos dinheiro para fazer festa, não tinha dinheiro para nada, estudante, 50 por semana. Cheguei para meus amigos, que eu era presidente da comissão de formatura, porque como presidente da comissão de formatura tinha alguns privilégios e regalias para poder pagar a formatura. Falei: pessoal, tem uma ideia fantástica. Falou: o quê? Além do baile que nós vamos ter da formatura e da colação de grau, que é a universidade que dá, nós vamos fazer um jantar. Falou: como assim jantar? Um jantar de gala, chique. Renato, você está ficando doido? Jantar? Como jantar? Nós tudo duro, não temos dinheiro para nada. Nunca ninguém fez um jantar na faculdade, a faculdade tem 30 anos. Falei: está vendo? A oportunidade é essa, somos nós, vamos ser os pioneiros, os primeiros, vamos ficar para a história. E aí, com todo aquele argumento meu de vendedor, consegui convencê-los que a gente ia fazer promoções, vender adesivo, camiseta, churrasco, para poder pagar o jantar. E aí, só por coincidência mesmo, no dia da formatura, no dia do jantar romântico, com filmadora, fotógrafo, roupa bonita, todos os convidados, eu e minha esposa nos casamos. Casamento chique, salão decorado. Então nós temos que aprender com as circunstâncias, aproveitar as oportunidades, não é verdade? E foi assim o nosso casamento. Eu e minha esposa, desde quando nós casamos, no início, em agosto de 94, desde o nosso primeiro dia de casamento, nas nossas núpcias, nós nos ajoelhamos, oramos e pedimos para Deus abençoar o nosso casamento. Durante muitos anos, eu e ela acordávamos todos os dias 3 horas da manhã para orar e pedir a direção do Pai. Antes de eu sair, ela orava, me abençoava para eu ir trabalhar. E assim nós fomos prosperando, fomos crescendo. Meu salário de R$50 por semana passou para 100, para 200, para 500. Deus foi multiplicando por 2, por 3, por 5, por 10, por 50, por 100. E a região que eu comecei a trabalhar, depois com nutrição, vendia R$3.000 por mês.
e fomos fazendo campanha de oração, trazendo semente no altar. Tinha vezes que a gente não tinha dinheiro para dar no início do nosso casamento, não tinha R$1, não sobrava nada. Quantas vezes, às vezes nós tínhamos no bolso, era R$1, R$2 no bolso, era 100% que nós tínhamos, não tinha no banco, não tinha lugar nenhum. E a gente vinha, e a gente trazia a oferta da viúva, 1, 2 moedinhas, aquela que eu tinha aprendido a dar quando eu tinha 5 anos de idade. No outro dia alguém batia na porta da nossa casa, trazia o pão, o leite, que era para o nosso filho. Estava passando na padaria e resolvi trazer. Deus nunca deixou faltar. E a gente buscando e pedindo para Deus sabedoria e direção, e com ousadia, com perseverança, com fé, e avançando. E Deus foi nos multiplicando, foi nos prosperando. Em 2003, 8 anos depois, já de estar trabalhando nessa empresa de nutrição, eles me convidaram para ser sócio da empresa, montando uma fábrica lá em Maringá, porque nós vendíamos no Paraná mais do que a empresa vendia no Brasil todo. Eu já tinha mais de 15 veterinários e zootecnistas trabalhando comigo. Em 2004 eu vendi minha participação dessa empresa, e em 2005 comecei a construir meu primeiro frigorífico, naquela mesma cidade que meu pai tinha ido morar, para trabalhar, construir a usina, lá em Camorão. Construímos a Frangobras, um abatedouro de frango, com capacidade para abater 160 mil frangos por dia. 2008, já estou terminando, gente, falta só 10 anos. 2008, 5 dias antes da inauguração, vendemos o nosso frigorífico para a Tyson Foods, a maior empresa do mundo, norte-americana, que queria vir para o Brasil. E aquele menino que dava uma moedinha de oferta, e a outra comia um docinho na saída da escola dominical, e aquele casal que ofertava R$1, R$2, que era o dinheiro do pão e do leite, e que muitas vezes minha esposa trazia roupa, sapato, a gente dava as coisas que nós tínhamos em casa porque não tínhamos dinheiro. Agora estava vendendo a sua primeira empresa por mais de 70 milhões de dólares, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, tem prazer em nos fazer ir infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. 2008 nós vivemos a maior fase da nossa vida, apartamentos na praia, de frente para o mar, onde as maiores celebridades eram nossos vizinhos, grandes jogadores de futebol, artistas, empresários famosos. Resolvemos construir o nosso segundo frigorífico, a BR Frango, com capacidade agora para abater até 420 mil frangos por dia. 2012, a inauguração do frigorífico, meia página no jornal Valor Econômico, as principais revistas especializadas do setor, falando aquele que era um dos maiores e melhores frigoríficos do Brasil e do mundo. Passado alguns meses da inauguração, entra a crise nos Estados Unidos, quebra da safra norte-americana, preço do milho duplica, preço do farelo de soja triplica. Você fala, mas o que isso tem a ver com você? Frango come milho e soja na ração. E nós que tínhamos recém-inaugurado o nosso frigorífico em 2 meses, nos próximos 6 meses, tivemos mais de 30 milhões de prejuízo. Eu era o sócio majoritário, tinham mais 3 sócios. Eles entraram em desespero. Um dia um deles bateu na minha porta e falou assim: se você não assinar um contrato de parceria com outro sócio, com outro empresário que queria fazer uma parceria conosco, eu vou escrever uma carta, falar que você é o responsável, vou dar um tiro na minha cabeça e vou me suicidar. Naquele momento, sofrendo essa pressão, tomei uma decisão errada e fiz essa parceria, mesmo sabendo que ela não daria certo, com o compromisso de que eles estariam comprando a minha parte depois que o negócio tivesse efetivado. Eles não honraram, assumiram o frigorífico, eu saí da administração, começaram a mandar os funcionários embora, não pagavam os direitos trabalhistas, nem o salário. Eu que não tinha nenhum protesto, não tinha nenhuma ação trabalhista, nenhuma execução. Em 2013, já tinha mais de 600 ações trabalhistas, mais de 500 protestos e mais de 100 execuções. Porque o frigorífico estava no meu nome, eles não pagavam nada. Fizeram um conluio com um grupo de políticos e autoridades lá no estado. Isso que que nós conhecemos o ano passado como a carne fraca, foi o que nós sentimos na pele, lá em 2013. Denunciei ao Ministério Público, à Polícia Federal, e eles tomaram meu frigorífico. Fiquei 1 ano e pouco afastado do frigorífico. E aquele que, até um tempo atrás, viajava para o mundo todo com a família, avião particular, agora não tinha dinheiro muitas vezes nem para ir ao mercado. Foi quando eu pedi para o meu pai: Senhor, me dá uma direção. Entrei no meu quarto numa sexta-feira, comecei a orar e a jejuar, pedi para minha esposa e para meus filhos me deixarem quietinho ali. No domingo à tarde, Deus me dá Isaías 45, eu lendo a Bíblia.
Eis que eu te tomo pela mão direita, vou à frente, aplanar os caminhos, quebrar as portas de ferro, os ferrolhos. Vou te dar os tesouros ocultos escondidos. Eu falei: Senhor, é isso que eu preciso. E Ele me mostrou uma visão do mundo, do globo terrestre, como um mapa mundi. E ali aquele globo se transformou num cofre. E de repente tinha uma senha, você tinha que ter o segredo do cofre. Eu falei: Senhor, me dê o segredo. Tudo que eu preciso já está aqui então. Tudo que nós precisamos, o Senhor já fez. O Senhor já deixou aqui na terra à nossa disposição. O Senhor fez primeiro o fim antes de fazer o início. Mas eu preciso do segredo. Me dá a senha. Ele falou: a senha você já sabe. São os dízimos e as ofertas que você aprendeu desde quando você era pequeno. A única coisa que nos restava, daquele empresário bem sucedido, e eu estou falando isso em 2013 já, há 5 anos atrás, eram 2 carros que não estavam no nosso nome, e R$6.000 no banco. Chamei os pastores da igreja e falei: venham aqui em casa. E quando eles chegaram, entregamos a chave dos 2 carros, o documento e um cheque de R$6.000. E eles não queriam pegar, porque eles sabiam da nossa situação. E eu falei: não nos proíbam de prosperar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E então eu não tinha mais frigorífico, não podia entrar no frigorífico, não tinha mais carro, não tinha mais dinheiro. Minha esposa colocou um som na sala da nossa casa, e nós ficamos 1 semana ali, adorando a Deus. Em 1 semana, Deus mudou o nosso cativeiro. Nós tínhamos uma ação na justiça, onde o Tribunal da Justiça do Paraná, em conluio com aquelas pessoas, tinham tomado o nosso frigorífico. Na sexta-feira, jornal estadual, o presidente do Tribunal de Justiça é afastado por suspeita de venda de sentença e enriquecimento ilícito. Há uma nova eleição no Tribunal de Justiça do Paraná, entra um novo desembargador como presidente, e aquela decisão que ia demorar uns 5 anos no Supremo e consumir milhões de reais, demoraram 5 dias de adoração e uma oferta no altar. O Senhor devolveu para nós o nosso frigorífico. Deus me deu uma estratégia, fiz uma negociação em 2014, e mais em 1 semana, Ele nos tirou de uma dívida de R$120 milhões para um lucro de mais de R$200 milhões, em apenas uma negociação. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Quando nós cremos nos seus princípios e nas suas promessas, quando nós andamos de acordo com a sua palavra, Ele é fiel para superar todas as nossas expectativas. Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E é por isso que eu e minha esposa estamos aqui nessa noite, para dizer para vocês, que assim como Ele fez na nossa vida, Ele está aqui para fazer infinitamente mais na sua vida. Basta apenas que nós aceitamos seu Filho Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Basta apenas que nós andemos de acordo com os princípios e palavras que Ele tem deixado para nós, não confiando apenas na força do nosso braço, mas confiando que nós temos um Pai zeloso, amoroso, bondoso, que cuida e que prometeu cuidar de todos nós, todos os dias das nossas vidas.